Hoje eu vou deixar para vocês para falar a verdade, é uma trilogia. Tem a parte um, 2 e 3. Hoje eu vou deixar a parte um. Chama Rua do Medo, 1994. Então, como eu falei que é uma trilogia, eu vou dar uma explanada no primeiro filme. É assim, existe duas cidades pequenas. Uma vive uma vida tranquila, normal, e a outra acontecem umas coisas bem bizarras. Como assim? É porque no passado é tudo nessa cidadezinha que as coisas não caminham muito bem. Ela tem uma história. Fala ali nessa história que antigamente nessa cidadezinha eles mataram uma pessoa porque ela era bruxa. E essa bruxa volta e possui o corpo de pessoas comuns e que vão tornando assassino. Eles ficam doidaços e começam a matar pessoas. Mais ou menos é isso aí. Você vai perceber que o passado volta dentro daquela tradição nessa cidadezinha, possui o corpo das pessoas e eles começam a praticar assassinatos. E não é só um assassinato, não, são vários. E são mortes violentas. Então eu vou dar uma explanada no primeiro filme. É assim, logo ali no início do filme, tem uma mocinha que trabalha num shopping e ela tá fechando o estabelecimento dela, recebe um telefonema, é de um amigo e ele fala que tá aí, vai dar carona para ela, alguma coisa assim. E o que que acontece? Aquele menino não quero entrar em detalhe, ele se transforma e ele vai atrás dessa menina e ele mata essa menina. A menina, antes de morrer, ela acaba descobrindo que aquela pessoa que está fazendo aquilo com ela é o amigo dela. A gente mesmo fica assustado, mas pouca hora ele tinha ligado para ela, estava tudo bem, e de repente ele vem louco, ensandecido e a mata. Ela pede ajuda a um policial, antes dela morrer, claro, eu falo para vocês prestar bem atenção nesse policial. Então, depois desse assassinato aí no shopping, saem os comentários, há um jogo entre essas cidades. Tem também a protagonista, que são duas, elas são namoradas, e elas estão brigadas. Alguma coisa aconteceu que elas estavam brigadas. Nesse jogo, houve algum problema entre as duas e uma delas ficou muito magoada e ela começa a perseguir o carro onde está a namorada e há um acidente. Antes desse acidente, acontece alguma coisa que você já começa a falar, mas o que é isso? O que é que está acontecendo? E ela para o carro para ir ajudar nesse acidente, aonde a namorada dela estava, dentrinho desse carro que foi acidentado. Nessa hora do acidente, você começa a questionar, mas o que é que está acontecendo? Porque ela, a Sam, que é a namoradinha da outra, ela começa a ter visões. E nessa história que eu estou contando para vocês, que teve um assassinato no passado, nessa cidadezinha que acontece esses assassinatos estranhos, é, houve naquela época, lá no passado, daquela bruxa, houve uma pessoa que sobreviveu. Então, por que que ela sobreviveu? Ela sobreviveu porque ela
eu não vou falar porque senão fica sem graça, né? Mas é interessante você ver isso aí também. Por que que ela escapou? Então esse filme é instigante, ele é daqueles filmes de anos 90 por aí, sabe? Sexta-feira 13, esse tipo de coisa. Vale a pena você ver? Vale. Eu quero dar só um lembrete. Não desanime, que o filme começa a engatar ali uma meia hora de filme. Aí ele começa a ficar bem bom mesmo. Para quem gosta de terror, de muita, sabe, susto, medo, como as coisas vão acontecendo. Então, essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Não esqueça que são três. Eu vou deixar primeiro esse um, depois eu vou gravar o 2 e o 3, mas dá uma olhadinha que você sempre vai querer seguir. Assiste o 1, depois o 2, depois o 3. É bem interessante. Rua do Medo. Fica aí a dica. É, está na Netflix. No mais, muito obrigada. Se inscreva no canal, compartilhe, deixa seu like, deixa seus comentários. Tchau, tchau.